Olá, meus irmãos, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live do GAEFA, terça-feira. Reflexões sobre o Evangelho. Hoje, como vocês puderam perceber, entramos com um pouquinho de atraso, que de última hora tivemos aqui um contratempo aqui na hora da transmissão, mas está tudo bem. Como já são 8h04, não vai dar tempo nem da gente bater um papinho antes. A gente bate papinho depois, tá bom? Eu convido a todos que estão aqui presentes conosco a elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, proteção, para que ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Todos falam do Evangelho de Jesus como o único meio para alcançar a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Mas, na verdade, não obstante isso ser uma realidade, há vários caminhos que são necessários para ser percorridos até que realmente possamos praticar o Evangelho na sua extensão maior. Alguns anos atrás, em uma das perguntas que me foram feitas no GAEFA, pois eu tenho esse hábito de colocar uma caixinha de questões, as pessoas vão colocando as perguntas e eu vou respondendo como é a nossa reunião de quinta-feira. E aí a pessoa fez a seguinte pergunta: João, a doutrina espírita, a codificação espírita, não estaria defasada, atrasada, ultrapassada? E nós não teríamos que receber uma quarta revelação? Essa pergunta me assustou, porque é uma pergunta diferente, né? Porque uma das coisas que Kardec priorizava muito na doutrina é exatamente o seu aspecto de lucidez e de progresso. Então, antes de responder, o meu amigo espiritual se aproximou de mim sorrindo e disse: diga à nossa irmã que, como vocês pretendem uma quarta revelação, se vocês não conseguiram praticar nem a primeira? E aqueles que estão mais acostumados à doutrina espírita sabem que nós consideramos que Deus, nosso Pai, através do seu preposto maior Jesus, nos concedeu à humanidade 3 revelações. A primeira, quando a humanidade ainda engatinhava na infância espiritual, os 10 mandamentos pela lei de Moisés. O segundo, quando a humanidade saía, ainda que lentamente, da infância.
a mensagem imortal do Evangelho de Jesus. E agora, quando a humanidade inicia os primeiros passos da fase adulta e espiritual, a doutrina espírita, a religião dos espíritos, e cada qual tem o seu objetivo muito claro. A lei de Moisés, os 10 mandamentos, ensinando o que não fazer, como é natural na fase infantil. Jesus ensinando o que fazer, como também é natural na adolescência espiritual. Direcionar caminhos. E a doutrina espírita, como fazer, que também é natural da fase adulta. Então, nesse sentido, Jesus direcionou pessoalmente as 3 revelações. Tal é a realidade desse sentido que a primeira mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo: não vim destruir a lei. E a primeira mensagem espiritual que vem é de um espírito que se diz um espírito israelita, ou seja, um hebreu, ou seja, um judeu, que muito provavelmente viveu a época de Jesus. Eu tenho cá com os meus botões as minhas desconfianças de quem seja, mas cabem apenas a mim, porque é mera conjectura, é mera suposição. E como não devemos afirmar conceitos de suposição como realidade, reservo a mim esse nome. Mas o fato é que, lá no último parágrafo dessa linha, dessa mensagem, ele diz: coube a lei mosaica iniciar o processo, a Jesus e o seu evangelho de amor dar continuidade, e caberá à doutrina espírita completar a tarefa de redenção da humanidade. Então, assim, as 3 revelações estão ligadas. Mas nós hoje, 2000 anos depois de Jesus, 3.500 anos depois de Moisés, e 164 anos depois da codificação, ainda temos muita dificuldade com aquela tábua das leis de Moisés. E é exatamente isso que nós vamos conversar hoje. De todas essas leis que foram recebidas mediunicamente por Moisés, naquela tarde, noite inesquecível, no cume do Monte Tabor. E aí eu posso dizer, sem medo de errar, quando o Antigo Testamento, em Êxodos, nos fala do recebimento das tábuas da lei que Moisés recebeu diretamente de Jesus, de Deus, nós, na doutrina espírita, sabemos que Jesus é o divino governador do planeta e, portanto, é aquele que passou a Moisés os 10 mandamentos. Se as 577 leis civis de Moisés, que ele criou para que pudesse conter a humanidade, conter aquela sociedade hebraica ainda endurecida e também por isso passível de alteração ao longo do tempo,
as leis divinas são imortais. E todas são essenciais. Não tendo um mandamento na lei que tenha exceção, por mais complicado que ele seja. Mas hoje, talvez, nós vamos analisar um dos mandamentos mais difíceis de se pôr em prática, o oitavo. E por que é tão difícil pôr em prática? Bom, como vocês devem estar sabendo aí pelos comentários, hoje é meu aniversário. E o meu orientador espiritual foi tão gentil comigo, falando: João, hoje, como é teu aniversário, eu vou te dar um presente desse tema, para que você finalmente aprenda alguma coisa. E realmente é complicado esse tema. O oitavo mandamento da lei diz exatamente assim: não levantar falso testemunho contra o vosso próximo. Não levantar testemunha contra o vosso próximo. E na área jurídica, a gente tem o defeito de analisar cada parágrafo, cada palavra, cada vírgula, né? Tentando extrair dali o conceito real do que foi a intenção verdadeira do legislador. No caso, a intenção verdadeira de Deus, uma vez que é a lei divina. Muita gente confunde o não levantar falso testemunho contra o vosso próximo com mentira. Tanto é que na simbologia hebraica se configurou a chamar o inimigo simbólico de Deus, o diabo, como o pai da mentira, não é? Por causa desse oitavo mandamento. Então, vejam como é interessante isso. E aí nós falamos: João, mas eu às vezes faço uma mentirinha branca, uma mentirinha suave. Vamos analisar. O que ele coloca? Ele coloca assim: não levantar falso testemunho contra o vosso próximo. Falar a verdade e ser cruel tem uma diferença imensa. Certa vez, Chico Xavier foi visitado por uma família. E a senhora, a vozinha da família, estava com câncer. E levaram ao Chico para que o Chico desse algumas palavras. O médico havia dado uma sobrevida de 6 meses. E ao chegar ao Chico, a senhorinha: era meu sonho te conhecer, Chico, eu estou doente. O que você poderia dizer para mim? Minha filha, serena o teu coração. Eu vou orar para que você se cure. E ela se sentiu tão renovada com aquilo e saiu feliz. E aí, os confrades, os companheiros de ideal,
que nós sabemos que tem companheiro de ideal para tudo nessa vida, foram criticar o Chico. Mas Chico, como você tem coragem de mentir para a mulher? Emmanuel está me dizendo aqui que se eu falasse a verdade para ela, ela entraria num processo psicológico grave e desencarnaria em menos de 2 meses. E ela tem a obrigação de usar esse período para as últimas tarefas antes de retornar à pátria espiritual. Eu não gostaria de assumir a responsabilidade da abreviação do seu desencarne. E você, gostaria? Porque nós somos muito assim, né? A pretexto de falar a verdade, a gente é cruel. Dizem que a verdade é um diamante. E é. Mas receber um diamante de presente é maravilhoso. Mas receber um diamante tacado na nossa testa não é tão agradável. Eu não estou fazendo aqui a apologia à mentira. Não. Mas a forma com que nós falamos é muito importante. Porque tem maneiras e maneiras de se dizer a verdade, sem machucar. E nós precisamos aprender a controlar a nossa língua. Porque a nossa língua, na maioria das vezes, ainda é um chicote que chicoteia sem piedade, justificando: sou verdadeiro, sou sincero. Então, dessa forma, o primeiro ponto que devemos notar é isso. Sempre falar a verdade. Mas em alguns casos, devemos colocar a verdade misturada numa grande dose de compreensão e de carinho, para que aquele que nos ouça não se sinta ferido. Então, esse é o primeiro ponto. A realidade da vida já é tão dura e tem pessoas que se vinculam tanto a isso, a abrir a boca para mentir, para enganar, para falsear em benefício próprio contra o seu próximo. E essa mentira trará consequências graves. Não levantar falso testemunho, ou seja, não mentir, não falsear a verdade, não torcer a verdade para que ela seja benéfica a nós e traga prejuízo, seja contra o nosso próximo. Como diz Divaldo Franco numa mensagem belíssima de Joana de Ângeles, ninguém consegue a felicidade de atingir o topo subindo sobre o sofrimento dos outros. E é verdade. E é verdade. Aqueles que hoje enganam estão semeando, para que no futuro tenham a necessidade da experiência de viver em meio de pessoas que não são confiáveis.
serem enganados. Porque é da lei. Mas não que Deus esteja nos punindo. A nossa própria consciência culpada nos exige a reparação. Para que, libertos dessa mácula, dessa marca negativa, nós possamos alçar voos maiores. Então, dessa forma, nós vemos pessoas que sofrem muito nesta vida, são enganadas constantemente. Será que não é uma consequência natural do que fizeram ao passado? E aí nós fazemos uma visitinha ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, item 2. Nada, absolutamente nada, e nem ninguém atravessa o nosso caminho por acaso. Se você não encontra uma justificativa plausível para o que acontece com você nessa encarnação, com toda certeza ela repousa em encarnações anteriores. E aí até me recordei de um conto, dos inúmeros contos que o nosso querido Humberto de Campos, irmão X, conta que um homem estava no mundo espiritual se preparando para reencarnar. E aí eles conversando, ele estava preparando o seu plano encarnatório, e ele disse: mas, meu irmão, e qual a sua tarefa de redenção na Terra? Ah, meu irmão, a minha finalidade para reencarnar, o meu único propósito em reencarnar é vir como lavrador e semear, ver crescer e colher um algodoal inteirinho. Aqueles que não estão muito familiarizados, algodoal é aquele pé de algodão, onde sai o algodão, que é matéria-prima para os tecidos. E é um trabalho extremamente difícil, demorado, para que você possa, sozinho, cuidar de um algodoal leva muito tempo. E ele achou estranho, nossa, mas é só isso que você vai fazer? E ele diz: mas o que gerou na tua consciência essa necessidade? Ah, eu era comerciante de tecidos em uma época que ninguém tinha a ferramenta necessária para a medição dos tecidos, apenas os alfaiates e os vendedores de tecidos. E a cada 1 metro de tecido que eu vendia, eu tirava 10 centímetros. A pessoa não percebia, porque naquela quantidade imensa, né, ela pedia vários metros, eu tirava 20, 30, 40 centímetros. Aparentemente não fazia falta. A pessoa ia embora satisfeita porque eu fazia um preço um pouco abaixo do normal, mas que ainda não era o justo perante o que eu havia tirado. E passei a fazer isso constantemente. Aí Humberto de Campos vira para ele e fala: nossa, mas um algodoal inteiro para reparar 10 centímetros por metro que você vendeu? Parece pouco, meu irmão.
mas eu trabalhei assim durante 50 anos. Imagina quantos quilômetros de tecido que eu não usurpei da sociedade e agora tenho necessidade de devolver. A gente vê as consequências de um ato simples, de uma mentira inocente. Não vai fazer mal a ninguém. Provavelmente essa pessoa vai sobrar um pedaço de tecido também e jogar fora a consciência culpada. Mas, se esse mandamento não levantar falso testemunho contra o vosso próximo, se referisse apenas à mentira, alguns de nós podiam se dizer aliviados. Afinal de contas, alguém aqui pode dizer: ah, eu não minto, e quando eu minto eu reparo o meu erro. Maravilhoso. Mas esse é apenas a primeira camada do mandamento, a mentira. A segunda camada, um pouco mais profunda, não levantar falso testemunho contra o vosso próximo. O que isso significa de uma forma um pouco mais profunda? Sempre que eu julgo alguém sem o devido conhecimento da vida dessa pessoa, eu emito para essa pessoa energia negativa. Nós somos energias geradoras de energia, usinas geradoras de energia, que é polarizada, positiva ou negativa, conforme os nossos pensamentos e direcionada conforme o nosso pensar. Se eu julgo alguém, direciono essa pessoa a um sentimento negativo, uma vibração negativa. Se eu falo mal de alguém, eu estou vinculando uma energia negativa minha para ela. Eu não estaria levantando falso testemunho, não estaria falando mal dessa pessoa contra ela, uma vez que ela recebe a minha carga negativa. Não obstante, talvez ela esteja numa sintonia vibratória superior e não a atinja, mas isso não isenta de responsabilidade aquele que emitiu. Aí nós vemos que essa segunda camada é um pouco mais grave. Um pouco muito, né, gente? Porque o próprio André Luiz, isso há cerca de 60 anos atrás. Há cerca de 60 anos atrás. Que não tinha Facebook, que não tinha internet, que não tinha WhatsApp, que mal tinha televisão. Ele diz: hoje na Terra é impossível. Ele não falou que é difícil. Ele não falou que é muito trabalhoso. Ele falou: é impossível mais de 3 pessoas manter uma conversa por mais de 10 minutos sem falar mal de alguém. Agora eu fico imaginando o que vocês estão fazendo. Alguns estão dando risada, outros estão chorando. Porque é para chorar mesmo. Porque nenhum de nós consegue.
É sempre assim. Você soube da última? Você soube que o fulano aprontou? Você soube isso? Você soube aquilo? E antigamente, quando André Luiz falou isso, a gente precisava sair de casa, a gente ia para o trabalho, descobria, a gente via no jornal. Hoje a gente não precisa sair do quarto. Acorda, abre o celular, as notícias chegam. Seja por Zap, seja por Facebook. Liga a televisão, existem. É porque a gente não percebe isso, a coisa vai no automático, sabe? Chegamos ao cúmulo de terem programas de televisão especificamente para falar da vida dos outros. Será que é natural isso? Quando Joana de Ângeles, o espírito que por nós dentro do movimento espírita é tão amado e tão querido, chega a dizer, pela mão abençoada de Divaldo Franco: antes que você julgue alguém ou fale a tua opinião em relação a alguém, você precisa conhecer a fundo, no mínimo, as suas 3 últimas encarnações. É de assustar. É de assustar. Mas eu fico imaginando agora que vocês devem estar pensando assim: João, se eu parar, e aí eu estou falando para todos nós, tá? Para mim também. João, se eu parar de falar mal dos outros, eu vou ficar mudo. Eu vou começar a falar bom dia, boa tarde, boa noite. Mas vamos analisar um pouco mais profundamente essa afirmação. O porquê, se nós nos abstermos, se nós jejuarmos de falar mal dos outros, por que a gente ia ficar mudo? Porque a gente é viciado em falar mal dos outros? Porque a gente não consegue não falar mal dos outros? Ou será que é uma questão de hábito? E aí eu vou fazer uma questão muito importante e relevante para cada um que está aqui. Há quanto tempo nós falamos mal dos outros? Alguns devem estar falando 20, 30 anos, 40 anos, 2 anos, 1 ano, alguns meses. Se for muito complacente consigo mesmo, alguns dias. Então, para não constranger ninguém, eu vou falar de mim. Sabe quanto tempo eu me habituei a falar mal dos outros? Aproximadamente 400.000 anos. Desde que eu consegui encarnar na Terra como ser humano e comecei a balbuciar as primeiras palavras. E ainda eu tenho dúvidas, mas acredito que as minhas primeiras palavras como ser humano, ainda como homem das cavernas, soube da última? Então, meus irmãos, um costume, um hábito que se enraizou tão fortemente em nós durante séculos, durante milênios, não é fácil modificar. Peça para alguém que tem um vício no cigarro, por exemplo, para parar do dia para a noite. Ele enlouquece de início.
Até que com o tempo, com a perseverança, ele vai vencendo. Nós também. Divaldo fala: se esforce, se discipline, sempre que vier um pensamento negativo, substituir por um pensamento positivo. E aí nós vamos ver a mágica acontecer. O milagre acontecer. Não feito por Jesus, mas feito por nós próprios. Porque sempre que abrimos a boca para falar mal de alguém, para julgar alguém, nós estamos consumindo a nossa própria energia. Dentro do meio espírita, e acredito que a maioria de vocês saiba disso, nós trazemos para reencarnar uma coisa que chama fluido vital. Vamos fazer em termos bem simples. O fluido vital é a gasolina do nosso corpo, que é abastecido, entre aspas, conforme o tempo que temos para ficar encarnados e cumprir a nossa missão. Pois bem, sempre que abrimos a boca para falar mal de alguém, nós gastamos um pouquinho de fluido vital. Pouquinho só. Se pudéssemos mensurar algumas graminhas. Mas coloca isso toda hora, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, décadas. Ao final de uma vida inteira, perdemos fluido vital de alguns anos. Agora, se nós não fomos convencidos até agora a mudar, que seja mudar por vergonha, meus irmãos. O que a gente... Tem um jargão, um ditado popular que diz assim: o que eu vou falar lá em casa? Imagina nós desencarnados, lá nos jardins das colônias, batendo o maior papo. E aí vem à tona o assunto do que você desencarnou. Aí um fala: eu desencarnei de acidente. O outro: eu tive uma doença grave. Eu fui servir Jesus e morri sacrificado. Esse já está um pouco melhor que a gente, né? E você, morreu do quê? Eu já saindo escondido de vergonha, volto e falo: olha, meus irmãos, eu morri de falar mal dos outros. Gastei fluido vital e vim antes. Parece cômico, se não fosse trágico. Porque é a realidade. Então aí nós percebemos o grau de preocupação que os nossos mentores espirituais, que os nossos amigos de luz têm conosco. Vencer a maledicência, vencer o julgamento. Kardec criou o aforisma lindo: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Mas ele foi além. O que ele fez? Ele pergunta para o Espírito de Verdade, questão 886. O que é caridade? Conforme o entendimento de Jesus, o Espírito mais puro que habitou a Terra, o nosso governador planetário, ou como nossos irmãos gostam de dizer, o Divino Pastor. O que é para Jesus? Você chega para Jesus e pergunta: Senhor, o que é caridade? A resposta está lá.
benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Qual é a primeira base da caridade? A benevolência, que é o radical contrário da maledicência. Garimpar em pessoas aparentemente más, pessoas que nós não gostamos, o bem, porque ele também é um filho de Deus e traz coisas boas. O que a gente faz? A gente garimpa o mal em pessoas aparentemente boas, ou, aos nossos olhos, pessoas más. Mas o que a gente esquece que ninguém é maniqueísta no mundo, ou sou bem ou sou mal. Aquela pessoa que eu não gosto, tem milhares e milhares de pessoas que gostam dela. Assim como eu tenho o tesouro da amizade de vocês, tem muita gente que me acha um horror. É natural. Então a benevolência é isso. E a maledicência é uma tristeza. E quando a maledicência vem com o julgamento, levantar o dedo, apontar o dedo para julgar as atitudes do próximo, quem somos nós? Formigas morais, apontando a falha de outras formigas morais. Quando o Senhor da vida na terra, Jesus, o único que tinha autoridade e pureza para julgar, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele tinha. Ele poderia ter pegado a pedra e atirado. O que ele fez? Mulher, quem te condena? Ela se levanta, vê a praça vazia. Ninguém, meu Senhor. Nem eu te condeno. Vá em paz. E não peques mais, para que coisa pior não suceda. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Quem de nós tem o direito de julgar, esquecendo que Deus lava as nossas defecções morais, os nossos equívocos e erros diariamente? E essa não é uma palavra minha, é uma palavra de um espírito amigo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, que te cega totalmente, para que depois possa tirar com cuidado e carinho o cisco do olho do teu irmão. Primeiro nós, depois os outros. Não no sentido do privilégio, não no sentido dos direitos, como todos nós estamos habituados, mas no sentido da obrigação da regeneração moral. Eu preciso mudar para ter a autoridade moral de encaminhar meus irmãos. E aí, por incrível que pareça, quem nos dá o exemplo não é um cristão, é um hindu que não acredita em Jesus. Pelo menos, enquanto encarnado, na religião cristã que os homens criaram. Mahatma, Mohandas, Karamchand Gandhi. Gandhi já era muito conhecido em toda a Índia. E ele tinha o hábito, uma vez por semana,
de atender a população sofrida da Índia. Então era hábito dele se assentar em uma salinha e as pessoas iam entrando, fazendo fila, e ele ficava o dia inteiro conversando com as pessoas, orientando. Até que uma senhora, certa vez, leva o filho, pequeno, uns 10 anos, a conversar com Gandhi. Ela chegou, ela assustou, porque a fila era de centenas de metros. Mas ela perseverou. Ficou 5 horas na fila. E diante desse homem luz que era Gandhi, aliás, que é Gandhi, Mahatma, mestre, eu gostaria que o senhor auxiliasse o meu filho. Pois não, minha filha, o que ele tem? Ele come muito açúcar. Isso faz mal para a saúde dele. Quem sabe se o senhor falasse alguma coisa, ele mudasse. Mahatma reflexionou, pensou e disse: minha filha, volte na semana que vem e eu terei algo para dizer para o seu filho. Como essa mulher era um pouquinho de nós, ela ficou muito contente com Gandhi, por ter ficado 5 horas na fila, não ter recebido a orientação e ser orientada a voltar para mais 5 horas de fila na outra semana. Ficou muito contente com ele. Mas, mesmo assim, a curiosidade falou mais alto. E na outra semana lá estava ela. Mais 5, 6 horas de fila. Mahatma, recorda-se de mim? Este é meu filho. Eu explanei ao Senhor o meu drama. E o Senhor me disse que hoje finalmente me daria uma resposta. Ah, me recordo, minha irmã. É o problema do menino que come muito açúcar. Sim. E o que o senhor tem a dizer a ele? Agora eu posso dizer: menino, não se deve comer muito açúcar. Faz mal à saúde. A mulher quase caiu de costas. O susto foi tão grande que ela se irritou e falou: mas Mahatma, isso eu já falo para ele. Por que o senhor não me falou isso semana passada? Ah, minha filha, é que semana passada eu também comia muito açúcar. É natural. Como ele ia repreender alguém por uma coisa errada se ele também fazia? É o que nós devemos fazer. Eu nunca farei isso que essa pessoa fez. Será? Talvez não faça mais, mesmo. Talvez você já esteja numa condição evolutiva que já não caia mais nesse erro, mas você tem absoluta certeza que na noite dos séculos passados você já não caiu no mesmo erro, ou talvez mais grave. A maledicência, meus irmãos, é um veneno que corrói a alma do maledicente. Ontem eu estava fazendo uma live de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e me coube falar da instrução dos Espíritos, do capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos. Aqueles que quiserem conhecer mais profundamente esse capítulo, é maravilhoso. E me caiu para analisar: aquele que tem, se lhe dará. A parte em que Jesus fala: aquele que muito tem, mais lhe será dado. E aquele que pouco tem, até o que pouco que ele tem será tirado.
E ali ele começa com duas passagens evangélicas, e uma delas está em Marcos. Vocês podem procurar lá, capítulo 18, Instrução dos Espíritos, analisado por um espírito amigo, pseudônimo de Joana de Ângeles, para aqueles que não sabem, e está ali. Em verdade, verdade vos digo, não julgue a ninguém, porque a medida que tu usares para julgar o teu irmão, a mesma medida será usada para te julgar. Porque em verdade vos digo, aquele que muito tem, mais será dado, e aquele que nada tem, até o que imagina ter será tirado. Meus irmãos, o oitavo mandamento da lei de Moisés, que foi passado à humanidade pelas mãos do Cristo amado, ao inesquecível legislador de Deus, Moisés, há 3.500 anos atrás, é mais atual do que nunca. Não levantar falso testemunho. Que cada um de nós rogue a Deus força e perseverança, para que possamos vigiar e disciplinar o nosso pensamento, as nossas palavras e os nossos atos, para que eles jamais sejam ferramentas, armas que firam o coração do nosso irmão. E assim, possamos iniciar e fortalecer esse processo de regeneração da humanidade através da regeneração do nosso próprio coração. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Bom, meus irmãos, vamos então agora às vibrações, lembrando que nesse momento vamos todos nos unir em um só pensamento, em um só coração, por todos. Nesse momento, vamos pensar em todos os nossos irmãos que necessitam de auxílio. E as equipes espirituais estarão ao lado de cada um, recebendo esses pedidos e se encaminhando a esses nossos irmãos. Eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos irmãos de luz. E envolvidos nesse abraço carinhoso do Mestre, vamos falar-lhe ao ouvido das nossas necessidades e aflições, das nossas dores, de espíritos ainda tão distantes da luz. E vós, o divino amigo de todas as horas, haverá de nos amparar. Pedimos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor, levando o bálsamo da paz e da harmonia a todos. Pedimos pelos nossos irmãos encarnados, que passam por provas e expiações, dores e sofrimentos, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa, pedimos, Mestre, que seu infinito amor ilumine os caminhos tortuosos da terra, para que, não obstante, caminhando pela estrada estreita,
dolorosa do caminho, possamos um dia alcançar a porta estreita da salvação. Rogamos agora por todos os nossos irmãos que necessitam. Que essa imensa corrente de pensamento e luz possa atingir a todos os nossos irmãos em necessidade na Terra, encarnados. Que cada um de nós mentalize nesse momento as pessoas que necessitam, que possam, se quiser, escrevam nos comentários ou simplesmente mentalizem. Que possamos transformar os nossos pensamentos em pontes de luz, para que esse divino exército possa se dirigir a cada qual necessitado e sofredor. A toda a humanidade que sofre o desafio da pandemia, aos nossos irmãos que são convocados ao desafio da contaminação pelo Covid, aqueles que estão em estado mais suave da doença, até aqueles que estão em estado mais grave, que o mensageiro do teu amor possa iluminar-lhes. Rogamos, Mestre, pelos nossos irmãos da área da saúde, médicos, enfermeiros, instrumentistas, a todos os nossos irmãos que trabalham na área de saúde e que há mais de um ano lutam heroicamente na frente de batalha. Abençoa, Senhor, para que possam se converter em mãos do teu divino amor e carinho, da tua proteção àqueles que desesperados choram. Rogamos por todos os nossos irmãos que, pelas mais variadas doenças do mundo, pelas mais variadas situações perturbadas do mundo, também sofrem. Rogamos por eles, para que seu toque de carinho, de amor e de paz possa preencher-lhes o coração. Rogamos, Senhor, que cada um de nós possa se converter em servo do teu amor. Aonde quer que possamos estar, possamos semear sementes pequenas de paz, de harmonia, de proteção, de fé, de perseverança, de luz. Porque se cada um de nós fizer isso, dentro em breve, a terra se iluminará. Mas, sobretudo, Senhor, nos ajuda, nos abra os olhos, para que possamos entender e ver claramente o que essa pandemia nos quer mostrar. A necessidade, finalmente, de abandonarmos um pouco o exterior e viver o interior. Desenvolver os patrimônios íntimos da alma, mesmo que releguemos menor importância aos patrimônios externos. Nos fortalece e nos abençoa. E que cada um, vinculado a esse planeta abençoado, possa receber nesse momento o carinhoso abraço do teu amor. Peço especialmente às famílias doloridas pela perda de um ente amado, perda transitória
sabemos, mas a perda da ausência física, para que eles também possam encontrar a renovação e a paz, e quem sabe até a alegria, porque é maior do que a dor da despedida transitória e a alegria do reencontro glorioso depois de cumprirmos também a nossa tarefa. Rogamos agora pelos nossos irmãos já desencarnados, nossos familiares que se foram antes, para que Deus os ilumine na nova etapa e recebam de nós o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Aos nossos irmãos que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro, rogamos, Mestre, que teu infinito amor possa ser a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Aos nossos irmãos suicidas, para que a própria Mãe Santíssima lhes abra a porta da jaula de desespero que eles próprios se aprisionaram. Aos nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual pela Covid, rogamos que os abençoe, bem como vem abençoando a todos aqueles que pelos mais variados motivos retornam à pátria celeste. E aos endurecidos no mal, aqueles que ainda se voltam ao orgulho e ao egoísmo, que ainda acham que a única ferramenta de desenvolvimento pessoal é a violência. Rogamos por eles, Senhor, para que a tua luminosa presença se faça em seus corações e os liberte. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, nossos erros, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cairmos na tentação, nos resgatando assim de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para todo o sempre. Amém. Vamos agora à nossa vibração do passe. Eu convido aos irmãos que fechem os olhos e, pela força do pensamento, vamos nos transportar às praias tranquilas de Cafarnaum, à margem do lago de Genezaré. A temperatura amena, o frescor da brisa, o sol cintilando nas águas e ao nosso lado o Cristo Jesus, nos envolvendo em um abraço carinhoso. E a partir daí, começamos a absorver dele energias, fluidos, virtudes. Começa a correr por todo o nosso organismo essa luz que revigora cada fibra do nosso corpo físico. As dores se asserenam, a harmonia se faz orgânica
A nossa mente agora é envolvida nessa luz. Os pensamentos negativos saem para dar lugar à imagem doce e lúcida do Cristo em nós. No nosso coração, muitas vezes amargurado pelos sofrimentos da terra, atinge essa energia, nos fortalecendo a fé e a esperança. Quando estamos a ponto de delirar pela felicidade e pela paz que nos envolve, a doce voz de Jesus alcança os nossos ouvidos. Vá em paz, filho. Estou contigo. Bem sei que os desafios da terra são intrigantes e desafiadores, mas segue em paz. Confia em mim. Eu venci o mundo. Tu vencerás. Permanece no meu evangelho de amor. E as dificuldades e tropeços do caminho se converterão em pérolas de luz a apontar a direção da felicidade. Outros antes de ti palmilharam pelas estradas pedregosas da terra, perseverando, e hoje atingem a sublimidade da paz e da felicidade. Isso que eu quero para ti, filho. Por isso te digo, persevera no bem. Em cada mínima atitude e escolha da tua vida, pauta a sua decisão pelas páginas do meu Evangelho e pratica diariamente o verbo amar e servir. Porque é a única forma de alcançar a verdadeira felicidade. Vai em paz. E que o Senhor da vida abençoe a tua jornada. E assim, agradecidos aos nossos amigos espirituais por esse passe abençoado, pela fluidificação das águas, que já não são mais águas, mas remédio. Nos resta agradecer. Agradecer aos nossos mentores espirituais. Agradecer a toda a legião de trabalhadores do GAEFA que aqui estiveram conosco. Ao presidente espiritual desta reunião. Ao meu querido irmão espiritual que me concedeu a honra de servi-lo nessa explanação do Evangelho. Ao nosso querido patrono Francisco de Assis. A Mãe Maria de Nazaré, a doce mãe da humanidade. A Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, o farol das nossas vidas, agradecemos. E a ti, Senhor Deus, Pai da vida, a quem devemos tudo, mais uma vez agradecemos e humildemente entregamos mais essa reunião aos seus misericordiosos pés, rogando força para que esses ensinamentos adentrem no nosso coração e se expandam através das nossas atitudes diárias,
para que, não obstante as dificuldades do caminho, possamos jamais perder a fé no seu divino amor. E um dia alcançar a porta estreita da salvação nossa e de toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, encerramos mais uma reunião do GAEFA, mais uma reunião de terça-feira. A minha profunda e sincera gratidão a cada um que está aqui conosco, por terem participado, por terem feito dessa live uma live abençoada. Eu devo confessar a vocês que antes de iniciar eu estava meio receoso, em virtude de algumas coisas, mas o carinho de vocês, a energia de vocês e o abençoado amor desses espíritos amigos nos auxiliaram, né? Porque eu sempre falo, nós todos, e principalmente eu, sou instrumento tão defeituoso, tão frágil, que até hoje eu não consigo entender como eles conseguem falar por mim. Mas agradeço profundamente. E também agradeço os votos de feliz aniversário. E eu tenho certeza, hoje é uma coisa curiosa, né? À medida que a gente vai crescendo, a gente vai deixando de ganhar brinquedos. E quando chega numa determinada idade, e eu não vou contar a minha idade, coloquem quanto vocês quiserem, a gente começa a perceber que, em realidade, os grandes presentes são os presentes da vida, os presentes da amizade, os grandes tesouros da amizade de cada um de vocês, de cada um que nesse dia tirou alguns momentos do seu dia, parou o que estava fazendo, para mandar uma mensagem no Zap, para mandar uma mensagem de áudio, para escrever algum comentário no Face, seja de qualquer forma, e que auxiliaram gota a gota, semente a semente, a fazer do meu dia um pouco mais iluminado. Minha imensa gratidão a vocês, tá? E, do mais, os recadinhos de sempre. Essa reunião ficará ainda no Face. Logo, daqui a pouco também estará na nossa página, no nosso canal do YouTube, o GAEFA Espírita, né? Visitem o GAEFA Espírita, assistam às palestras. Nós temos todas as reuniões de terça-feira e as lives de quinta, que são perguntas e respostas, né? Temos variados temas de várias palestras, 3 seminários interessantes. Assistam. E se for benéfico a vocês, se auxiliou de alguma forma, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, né? É até um pouco chato eu ficar insistindo nisso, mas a nossa meta é conseguir chegar a 1000 inscritos, falta pouco, para que a gente possa fazer uma transmissão simultânea, Facebook e YouTube. Conheça o nosso canal no Instagram, o GAEFA Espírita também, lá a gente posta sempre mensagens boas, edificantes. E nessa live do Face, se ela serviu para vocês em algo, se ela de alguma forma iluminou um pouquinho que seja o caminho de vocês, compartilhem, para que mais pessoas possam sentir essa alegria também. Que Deus ilumine e dê a vocês em dobro, em triplo, tudo desse amor que vocês desejaram a mim hoje, esse carinho,
essa amizade que tanto me toca o coração. E depois de amanhã, quinta-feira, estaremos novamente reunidos, agora com o Pinga Fogo, 8 horas da noite, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine a cada um de vocês. Fiquem em paz.